pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, na mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 15 de março de 2024. E o mercado opera leve hoje, depois das quedas de ontem, com o foco agora nos dados de produção industrial na agenda americana hoje, antes da decisão de juros da próxima semana. Bom, lá na Ásia, hoje o fechamento ficou com viés negativo, com o mercado japonês ainda esperando pelo posicionamento do Banco Central do país na próxima semana, que pode mudar a postura de juros por lá. Na China, hoje o movimento foi mais positivo, mas ainda não o suficiente para mudar a visão de que o ritmo de atividade de lá segue abaixo do esperado. Na Europa, hoje o movimento é de alta, com o mercado lá repercutindo a notícia de que o Banco Central Europeu deve mesmo começar a cortar juros em junho se a inflação mantiver o ritmo de queda. Nos Estados Unidos, ontem a sessão foi negativa, repercutindo os dados de inflação ao consumidor. Lá ontem, o Dow Jones caiu 0,35%, o S&P caiu 0,29% e o Nasdaq fechou o dia com queda de 0,30%. O destaque do dia foi a inflação ao produtor, que veio acima do esperado, assim como a inflação ao consumidor também no começo da semana. E isso tudo fez com que os investidores ajustassem as expectativas sobre a queda de juros lá nos Estados Unidos. Lá na CME, a Bolsa de Derivativos de Chicago, as chances de uma queda de juros na reunião de junho caíram de 81% para 63% ontem. E o reflexo desse ajuste ficou bastante claro nas taxas de 10 anos americanas, que ontem chegaram a bater 4,30 ao ano. Bom, por outro lado, as vendas do varejo vieram levemente abaixo do consenso, mas ainda assim os ativos mais sensíveis aos juros foram os mais impactados, como o setor imobiliário e o setor de tecnologia, que tem sido o destaque positivo nas últimas semanas. O principal nome aí no segmento, a Nvidia, ontem caiu 3,2% junto com o índice de semicondutores, que ontem caiu quase 2%. Bem, hoje saem mais dados na agenda que podem impactar as expectativas de quedas de juros e pode acabar influenciando o humor do mercado. Destaque para o relatório de produção industrial, que vai sair hoje, também saem dados de importação e exportação e o relatório de sentimento do consumidor americano, tudo isso antes da decisão de juros na próxima semana, que deve agitar a nossa agenda. Vamos comparar aqui as bolsas, S&P Futuro subindo 0,21, Eurostock 600 subindo 0,30, FTSE de Londres agora cravado no 0 a 0. Lá no Japão, o Nikkei hoje caiu 0,37 e na China, o Xangai Composite subiu 0,54. Índice dólar DXY também cravado aqui no 0 a 0, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano caindo um pouco, queda de 0,40, cotado a 4,28 no anualizado. O petróleo está caindo agora pela manhã, o petróleo Brent cai 0,40, com o barril cotado a 85 dólares e 2 centavos. Petróleo hoje em queda, mas caminhando para fechar a semana no positivo, com dados do estoque americano caindo e a perspectiva de aumento da demanda. O minério de ferro seguiu o movimento de queda na China nessa madrugada. Lá em Dalian, hoje o minério caiu mais, queda de 3,4% para o minério de ferro, que fechou cotado aos 108 dólares e 59 centavos a tonelada. O Bitcoin caiu quase 8% das máximas de ontem e opera agora cotado a 67 mil dólares, a principal criptomoeda do mundo. E por aqui, ontem o Ibovespa também fechou com queda de 0,25 e terminou o dia aos 127.689 pontos. O dólar à vista ontem subiu 0,22 e terminou o dia cotado aos R$ 4,98. O destaque aqui ontem, mais uma vez, ficaram para as ações que mais pesam no Ibovespa, Petrobras e Vale. Do lado positivo, destaque para a Embraer. Ontem o banco Morgan Stanley aumentou o preço-alvo para as ações da Embraer. Ele aumentou de 19 para 40 dólares e colocou o papel como preferido no setor aeroespacial e com isso as ações da companhia subiram mais de 10%, ficaram na ponta positiva do Ibovespa. Na queda, a Hypera foi a empresa que mais caiu ontem, caiu 3%, depois que o balanço da companhia revelou uma queda de 29% no lucro líquido no quarto trimestre do ano passado. Mas quem acabou pesando mais no índice realmente foi Petro e Vale. A Vale ontem caiu 1,3%, acompanhando a queda do minério de ferro lá na Ásia, mas também bastante sensível às notícias de uma eventual influência política na sucessão da presidência da mineradora. A Petrobras ontem caiu 0,44%, mesmo com a alta do petróleo, ainda refletindo as notícias sobre as dúvidas que ficaram com relação à política de dividendos da estatal. E saiu uma notícia importante ontem no Grupo Folha, dizendo que o governo Lula estaria tentando colocar agora o ex-ministro da Economia, o Guido Mantega, no conselho da Braskem, depois que ele não conseguiu colocar o nome dele no conselho da Vale. Isso pode acabar repercutindo nas negociações de hoje. Para fechar, a agenda local hoje tem destaque para o CAGED, que vai divulgar a geração de empregos formais para o mês de janeiro, consenso apontando aqui para a criação de 90 mil vagas nesse período, para a gente olhar na agenda de hoje. Bem, esses são os destaques, eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu, até segunda-feira.